Então aqui temos o seguinte sistema. Vamos supor que um elétron pode orbitar ao redor de dois núcleos, né? Certo? Aqui seria o núcleo que tem um próton e aqui outro núcleo que tem outro próton, né? Então o elétron pode orbitar, é como se fosse uma ligação, né? Entre dois átomos, tipo átomos de hidrogênio, né? Então estamos analisando como seria esse sistema simplificado, né? Então vemos, por exemplo, aqui o hamiltoniano do sistema vai ser a energia cinética do elétron, né? Estamos considerando os núcleos que estão fixos, né? E a energia potencial eletrostática da interação do elétron com o primeiro núcleo e a energia potencial eletrostática da interação do elétron com o segundo núcleo, né? Esse aqui é a quantidade de movimento, né? Que é a massa pela velocidade, né? Aqui definimos a coordenada R1, né? Vejam que R1 então vai ser esse vetor, né? Esse vetor aqui e aqui R2, né? São as distâncias relativas entre o elétron com cada um dos núcleos, certo? Então vejam, a energia potencial é aquela eletrostática, né? A energia cinética dos núcleos estamos considerando desprezível, né? E a interação entre os núcleos estamos considerando também desprezível. Então, só estamos considerando aqui, em esse hamiltoniano, da energia do elétron, né? Que seria a sua energia cinética, mais as somas das energias potenciais de interação do elétron com cada um desses núcleos, né? Cada um desses núcleos tem um próton, ok? Bom, observem também, então aqui, que isso então é R1, né? E isso aqui é R2, ok? Por outro lado, vejam, daqui, se pegamos a derivada de R1 respeito do tempo, vai dar igual a derivada de R respeito do tempo. Por quê? Porque estamos considerando que os núcleos estão fixos, né? Então a coordenada R1 não depende do tempo, vai estar estático, em repouso, né? Aqui eu vou derivar também R2 respeito do tempo. E isso vai dar também derivada de R respeito do tempo. Por quê? Porque o núcleo 2 também está estático, em repouso, não se movimenta. Bom, agora vamos ver o seguinte. Então, qual seria o Hamilton? Vamos determinar aqui o hamiltoniano. Vamos definir assim como a energia cinética, né? P1 ao quadrado dividido por 2m mais isso aqui, certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1/2 da massa por derivada de R1 módulo, né? Ao quadrado mais isso aqui, que eu vou chamar assim de aqui de V1 para simplificar. Então o que acontece? Então as autofunções disso aqui, eu vou pegar aqui
uma função φ, né? Que depende de R1, né? Isso vai ter uma energia E1, que eu vou chamar E1, né? Certo? Que coisa seria essa função? Essa seria a função de onda, né? Ou autofunção, que corresponde à interação desse elétron com o átomo, né? Com aquele átomo. Então, e essa E1 vai ser a energia ou os níveis de energia, dependendo da solução dessa equação, né? Se for o átomo de hidrogênio, então E1 vai ter os valores discretos, né, do átomo de hidrogênio, né? E aqui φ é a função de onda correspondente. Bom, então, igualmente, né, também, se eu definir esse hamiltoniano aqui, né, P2 ao quadrado dividido por 2m, a massa do elétron, mais isso aqui, que vai ser igual a 1/2 da massa de R2, né, a velocidade na coordenada R2, né, mais U de R2, vou chamar aqui isso aqui de V2. Então, da mesma forma, então temos que, vamos ter aqui, eu vou chamar aqui isso a φ1, e aqui vai ter uma função φ2 de R2, né? E aqui isso vai ser E2 φ2 R2. Na verdade, se estamos falando do mesmo átomo, então também o único que vai mudar aqui é que é R2 aqui, mas vai ser a mesma função de onda e a mesma energia. Só que aqui estou especificando que E1 pertence e φ1 a função de onda vista do ponto de vista do núcleo 1, né? E aqui φ2 a mesma função de onda vista do ponto de vista do núcleo 2. Estou falando da função de onda do elétron, né? Daquele elétron. Ok? Também é bom notar também temos que, lembre que derivada de R1 respeito do tempo é igual a derivada de R2 respeito do tempo igual a derivada de R respeito do tempo. Por quê? Porque os núcleos estão em repouso. Ok? Bom, agora lembrem, se eu pego aqui, eu vou chamar isso aqui de a representação, né, da função de onda, né, do átomo 1, né, certo? Na notação de Dirac. E isso aqui assim, ok? Bom, então nessa notação nós temos que, então isto nos vai dar a energia E1 né? E isso aqui energia é 2 na notação de Dirac, né? Seria o problema de autovalores de cada átomo. Agora, temos que levar em conta que os dois átomos estão próximos, né? Então, o elétron pode pular de um núcleo perto de um núcleo para outro,
certo? Então, vejam que o hamiltoniano aqui, né, que eu defini como P quadrado dividido por 2m, mais eu coloquei aqui V1 mais V2, ele pode ser assim, e também pode ser assim, ok? Também, bom, é operador. Bom, então, eu posso colocar isso assim, né? Com uma forma de um operador potencial. Né? Nós já sabemos que onde VI é igual a U de RI. Ok? Bom, agora, seja esse aqui a função de onda do elétron que interage com os dois núcleos. Certo? Bom, então vejam. O hamiltoniano total, né? Que é igual a esse aqui, né? E quadrado dividido por 2m mais V1 mais V2. O interessante é, então, ver qual é essa energia. Né? Essa seria a energia desse sistema do elétron que pode estar entre esses dois núcleos. Certo? Então, qual é o truque aqui, né? É dizer que a função de onda é uma combinação linear, né, das funções de onda do elétron nos átomos separados, certo? Na notação aqui seria isso aqui, né? C1, Φ1 mais C2, Φ2. Certo? Isso aqui na notação de Dirac e aqui na notação de função de onda, a notação conhecida aqui. Então, como resolvemos esse problema? Vamos ver agora. Então, aqui vamos ter duas equações. A esse problema aqui eu vou multiplicar por φ de I. Aqui. Ok? Vou fazer esse sanduíche. Ok? O que vai dar? Vejam. Isso aqui, como vai ser? Isso aqui vai ser φ de I por E. E aqui a combinação linear. Eu vou colocar essa anotação, tá? Porque também poderia... Bom, sim, tá. Ok? Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, né?
Só que eu vou colocar melhor dessa forma. Bom, ok, então vejam que vai dar isso aqui. Vou multiplicar. Então isso vai dar φi e φ1, né? E aqui é C1, né? Mais C2 φ de I e φ2. Então, isso vai ser igual a C1 por E de φi por φ1 mais C2 φi. Não, aqui seria E também, né? Φ de I por φ2. Bom, vamos supor que... então, vamos ver o primeiro caso, né? Se φi igual a φ1. Então, φ1 por E. Isso aqui vai ser, então, C1 por E, φ1, mais C2E, φ1 por φ2. Então, vamos supor que estão essas funções normalizadas, então isso vai dar 1. Agora, isso aqui, vamos supor que é aproximadamente zero, ou seja, a superposição entre ou em inglês overlap, né? Entre essas duas funções dos núcleos separados, vamos supor que é muito pequena, que tende a zero. Então, é como se fosse assim, veja. Aqui está o núcleo 1, né? O núcleo 2, né? Vamos supor que aqui está φ1 e a superposição. Esse aqui vamos supor que então seja φ1 e φ2, né? Esse aqui é o núcleo 1, núcleo 2. Então vejam, aqui, vejam, a superposição é muito pequena, né? É muito pequeno esse overlap, então essa integral é aproximadamente zero. Estamos considerando por isso que o overlap, ou a superposição entre as funções de onda desses dois núcleos separados, do elétron, né, nos núcleos separados, é bem pequena, né? Okay? Então, que dá isso aqui? Então, isso então fica igual a C1 e assim, C1E. Né? E é óbvio, né? Então, que se eu colocar aqui φ2 por isso vai dar C2E. Né? Então temos que φi sanduíche com a função psi, né? É CI por E. Certo? Bom, então já vamos progredindo. Então temos, vamos colocar aqui φ1, né? Pelo hamiltoniano, né? A função de onda vai ser C1 de E.
Agora vamos colocar isso aqui nesta forma. Vou colocar então o φ1, né? E isso aqui vai ser hamiltoniano mais vamos ver o que dá, mais V2. E aqui então isto vai ser que vai ser C1 φ1 mais C2 φ2. Bom, então isso vai dar esse sanduíche mais aqui eu vou colocar C1, né? E aqui vou ter C2 φ1 φ2 mais agora estes, né? φ1 V2, aqui eu vou colocar C, né? Mais C1, né? φ1 V2 φ1 mais agora esse com esse vai dar C2 φ1 V2 φ2. Temos que lembrar que isso aqui é igual a C1E. Então vou colocar ordenado agora. Bem, agora temos isso aí. Observe. Vejam, esse sanduíche é fácil, porque nós sabemos que isso é E1 φ1. Então isso vai ser E1 φ1 por φ1, que é igual a E1. Estamos considerando que estão normalizadas as funções de onda. Então aqui já tenho que isto aqui é E1. Tá? Então vou apagar isso aqui que já não é necessário. Agora vamos com este aqui. Veja. φ1 φ2. Este aqui é igual a φ1E. Né? Então isso vai ser igual a E φ1 E φ2. Então, tirando esse E, fica assim. E vimos ou consideramos que isso aqui é aproximadamente zero, certo? Então tudo isso é zero. Isso aqui é zero. Agora, bom, vou apagar esse aqui. E vamos analisar
este aqui. Agora aqui é interessante, porque a este aqui vamos chamar T G12, é a probabilidade de que o elétron, né, possa pular da posição, né, do núcleo 1 para o núcleo 2, certo? É mais ou menos assim a interpretação. Esse termo aqui, né, que posso chamar de beta 12, tá? Esse termo aqui ele cai muito mais rápido, então podemos dizer que é muito menor que T12, então vamos considerar ele desprezível, né? Certo? Então o que temos aqui? Já vou colocar aqui essa equação, né? Isso aqui depois pode ser analisado, né? Que essa integral, né, cai mais rápido a zero, né? Considerando que as funções de onda decaem exponencialmente. Então, podemos considerar que isso aqui tende é bem menor que isso. Então, a equação que temos aqui é que E1, né, C1 E1 mais C2 T12 igual a C1E. Okay? Então, da mesma forma, podemos ver que nesta equação aqui teríamos C2 e o E, né? Então aqui Φ2, aqui esse hamiltoniano, vamos colocar como assim, dessa forma. E aqui igual, né? C1, Φ1 mais C2, Φ2. Bom, isso vai dar o seguinte. Vai dar C2, E2, da mesma forma como foi analisado aqui, mais C1, T21, né? Igual a C2E. Agora observem, T12 se chama hopping, né? Do inglês hopping, que significa pular, né? Ou seja, seria a probabilidade do elétron pular de um núcleo para outro, certo? Ou de um átomo para outro, né? Certo? Então, essa probabilidade T12 igual a T21. Ok? Vamos chamar isso igual a T. Então vamos formar nossa equação matricial. Então temos C1 E1 mais C2T igual a C1E. C2 E2 mais C1T igual a C2E. Então aqui veja, temos essa matriz, né? E1 T E2 C1 C2, né? Estão vendo aqui? Isso. Igual a C1 C2E, né?
Então, aqui temos um problema, né, de autovalores. Vejam, então temos que E1 menos C, T, T, E2 menos C, C1, C2, igual a 0, 0. Então, se eu quero soluções não triviais, não? Então, para que C1 e C2 sejam diferentes de 0, então preciso que o determinante desta matriz seja 0. Certo? Isso que significa, então, que E menos C1 por E menos C2 menos T quadrado igual a 0. Então vamos resolver essa equação. Então, tenho aqui E quadrado menos E1 mais C2, né? Mas eu acho assim, sim, né? Vamos fazer isso aqui, mais E1 por E2 igual a T quadrado, né? Certo? Então, aqui é um problema que temos que resolver, né? Vamos colocar assim uma equação de segundo grau, né? Igual a 0. Então, E vai ser igual a E1 mais C2 mais menos a raiz quadrada de E1 mais C2 ao quadrado menos 4 E1 E2 mais 4T quadrado dividido por 2. Então vejam que isto, né, esse termo aqui pode ser colocado dessa forma, né? Então, vamos supor, né, vamos supor que as funções de onda são as mesmas. Então, E1 é igual a E2 igual a E. Então, nesse caso, como seria E? E seria igual a 2C, não, igual, vou colocar epsilon, tá? Então, aqui epsilon, 2 epsilon mais menos. Aqui seria 0, e aqui seria 2T. Dividido por 2, então vai dar epsilon mais menos T. Certo? Então, o que acontece? Vejam. Se eu tenho aqui dois átomos e duas funções de onda iguais, né? Certo? Então, vamos supor que aqui a probabilidade, né, do elétron, né? Esse aqui é o elétron, né? A probabilidade do elétron pular de um lado para outro, T, é 0. Então seriam átomos independentes. Como são átomos independentes, então a energia
só pode ser igual a epsilon, né? Porque cada um tem aqui uma função de onda que φ1, φ2, vamos supor que as funções de onda são iguais, né? São iguais, mas localizadas em diferentes átomos, né? Mas se a probabilidade do elétron pular de um lado para outro é zero, né? Ou seja, T é zero, né? Então, cada um aqui, lembrem, tem uma energia E, epsilon e epsilon. Então, o elétron só pode estar em um dos dois átomos. Então, se T é igual a zero, a energia do sistema só pode ser igual a epsilon. Ou seja, porque o elétron só pode estar em um dos dois átomos. Se T é diferente de zero, então a energia do sistema vai ter um desdobramento, né? Vai poder ser epsilon menos T, né? É assim que estava aqui, né? Isso. Vai ser epsilon menos T ou epsilon mais T. Então era uma coisa assim, vejam, né? Como se eu tivesse aqui, se T é igual a zero, só tinha energia epsilon. Quando eu liguei ou aproximei os núcleos, tal que existe uma sobreposição, né? E uma pequena probabilidade já de poder pular um elétron de um lado para outro, de um átomo para outro. Então acontece um desdobramento, né? Onde esse aqui vai ser epsilon mais T e epsilon menos T. E como que essa energia, né? Aqui era quando T igual a zero, né? Mas quando eu liguei, houve um desdobramento de energias, né? Então, esse é o princípio da formação das bandas de energia. Vocês veem, os átomos separados, né? Tem se estão falando dos mesmos orbitais, do mesmo tipo, então o sistema, se são átomos isolados, né? Separados totalmente, a probabilidade do elétron pular de um lado para outro é zero. Então, ele pode estar em qualquer um desses átomos, só vai ter energia epsilon, né? Que a autofunção é epsilon de cada uma delas. Já quando eu ligo T, já o elétron pode pular de um lado para outro, pode estar nos dois lados ao mesmo tempo, nos dois átomos. Aí então o sistema vai ter agora dois níveis de energia. Antes tinha só um, né? Que o elétron só podia estar em um átomo. Agora pode ter dois, né? E assim, se eu aumentar, vão começar a ter mais desdobramentos. Então vejam que o Hamiltoniano, né? Tínhamos essa matriz, né? Então, tínhamos essa matriz, né? De E1, T, T, E2, né? Essa então seria a nossa matriz, a matriz do Hamiltoniano. Vejam que ele pode ser escrito assim, né? Como E1 na notação de Dirac, né? Mais T disso aqui mais E2 disso aqui. Vamos comprovar que isso é verdade. Vejam, eu tenho aqui, vou definir isto aqui como vetor 1, 0. Certo? Então, o dual dele, esse aqui é o ket e aqui é o bra, né? Isso vai ser 0, 1, né? Assim, né? Desculpem aqui. Isso vai ser aqui 1
0. Vírgula, né? Então, como vai ser esse aqui? Vai ser um produto tensorial, né? Vai ser o produto tensorial de isso aqui, produto tensorial de isso aqui. Isto é exatamente, vamos ver, que isto por isto, né? Vai dar 1, 0, e isso aqui 0, 0. Vamos aqui com vejam, esse vetor aqui é 0, 1. Então, esse aqui vai ser 0, 1. Então, vejam como será isso aqui. Vai ser 0, 1, produto tensorial de 0, 1. Isso vai dar essa matriz, né? Espera aqui que eu acho que eu errei, né? Não, é assim, né? É 0, 1 tensorial por 0, 1. Então aqui vai ser 0, 0 e aqui vai ser 0, 1. Ok? Igualmente. Agora vou fazer esse aqui. 1, 2. Vou colocar na forma mais elegante. Isso aqui vai ser 1, 0, produto tensorial de 0, 1. Então, vejam, isso vai ser 0, 1, 0, 0. E 2, 1, vai ser produto tensorial 0, 1 por 1, 0. Veja aqui, 0 por 1, 0, 0 por 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. Então, é óbvio aqui então que o hamiltoniano vai ficar E1 mais E2 mais T12 mais T21 fica igual a E1 por 1, 0, 0, 0 mais E2 por 0, 0, 0, 1 mais T por 0, 1, 0, 0 mais T por 0, 0, 1, 0. Certo? E isto é o que dá essa matriz, né? Somando dá E1, T, T, E2. Ok? Então, essa é uma matriz Debye-Biden, né? de dois sítios ou dois átomos, certo? Então, o que temos aqui? Temos um átomo em uma dimensão, né? Temos aqui um elétron, né? Aqui o sítio 1, sítio 2 e o elétron, né? Então, o elétron pode pular, né? Tem uma probabilidade de pular, a mesma probabilidade de pular de um lado para outro, né? Certo?
Lembrem que isso tem a ver com a energia de transferência do elétron de um átomo, de um sítio para outro, né? Certo? Então o hamiltoniano aqui, né, se fossem, vamos supor, mais, veja, então se os átomos estão muito separados, né, tal que as funções de onda, então já não tem quase superposição, né? Tem que ter pelo menos alguma superposição, né? Então aqui tem esse elétron, né, que teria capacidade de pular, T seria zero. Então fica só pode ficar. Se está nesse lado, já não pode passar para outro. Se está nesse lado, já não pode passar para outro, né? Então aqui seria zero. Então ou ele fica assim, né, ou ele vai ficar estagnado aqui, né? Ou a outra opção é que ele fique no outro, né? Tem essas duas opções, né? Quando t igual a zero, né? Quando t igual a zero, né? Ou seja, o hopping term, né? o termo de transferência, quando é zero, o elétron só pode estar em um átomo só, né? Somente em um átomo. Bom, aqui, então para generalizar, se fossem três, vamos ver, três sítios, né? Sítio 1, 2 e 3. Né? Aí como seria o hamiltoniano? Bom, aqui vai ser de energia E1, né? 1 mais E2 mais E3 mais, lembrem que a transferência só pode ser entre sítios vizinhos, né? Só na vizinhança, né? Certo? Então só posso ter aqui T, vamos supor que o T seja igual para esses dois, para as distâncias sejam iguais, né? Então a energia de transferência seria T, e aqui vai ser 1, 2, mais T, 2, 1, né? Mais T 2, 3 mais T 3, 2. Estamos considerando que o T de 1, 2, 3 não existe, é zero. Que ele pode acontecer, mas é muito mais fraco, né? Então, estamos considerando aqui que T12 igual, né, a T23, que por sua vez isso aqui também é T21 e aqui T32. T13 estamos considerando, ou seja, veja, T13 estamos considerando zero, ou seja, ele não pula do átomo 1 ao átomo 3, a menos que seja uma configuração assim. Aí podemos, aí ele pode pular daqui a aqui, daqui a aqui, né?
Aí é diferente, né? Aqui 2, 3, T12, T23, T31. Aí é diferente, porque seria como um anel, né? Mas assim estamos considerando zero. Bom, então, como seria a matriz aí? Então, a matriz, né? Aí você forma da seguinte maneira. E1, né? Vou repetir aqui. Bom, aqui começamos a formar a matriz, né? Isso aqui vai ser 1, 0, 0, né? Depois esse aqui seria esse 1, 0, 0, né? O vetor 2 seria 0, 1, 0, né? E aqui o 2 vai ser 0, 1, 0, né? O 3 vai ser 0, 0, 1, né? E o 3 aqui vai ser 0, 0, 1. Então, o hamiltoniano, né? Se você faz o produto tensorial depois de cada um deles, vai dar mais ou menos assim, né? O hamiltoniano de forma matricial, né? Vai ser uma matriz, né? Aqui vamos ter E1, né? Certo? E1, T, 0. Vou colocar melhor assim. T, 0. T, E2. 0, né? 0, T. E aqui eu acho. Pera. Aqui vai ser E3. Sim, aqui é T também. Tá. Então, assim seria a matriz, né? Certo? Agora você pode obter depois os autovalores e autovetores para ver quais seriam as energias do sistema, né? Seria interessante que você faça, por exemplo, esse caso, E1 igual a E2 igual a E3 igual a epsilon. Vejam o que vai acontecer aí, né? Bom, depois vamos fazer isso.